Há 25 anos atrás, eu tinha uma carreira como administrador de empresas numa multinacional, um cargo de gerência, no comando de 3.800 pessoas no Brasil inteiro. E aí surgem as seguintes situações: viagens estressantes, fins de semana inexistentes com a família, noites sem dormir, sem explicação nenhuma, por mais que os médicos fizessem exames, diagnósticos, etc, etc, etc. E aí eu resolvi, por afinidade e por já ter no histórico familiar essa relação com as plantas, resolvi me dedicar a esta atividade. Atividade de produção, de mudas, de pesquisa de novas formas de produção, pesquisas com relação a sementes trazidas do exterior, a relação com plantas, com seres, né, com indivíduos vegetais, com 200, 250 anos de idade, como que é um espécime que está aqui do nosso lado, que é um butiá, né, uma planta típica do sul do Brasil. E resolvi, nesse momento importante, por volta de 1988, me dedicar a isso. Projetando jardins, executando jardins, construindo o que eu chamo de uma tentativa de qualidade de vida. A nossa empresa é uma empresa com 57 anos de existência. E isso deve ser motivo de orgulho para quem participa dela, né? Uma existência já de mais de meio século. E isso me trouxe, e é essa a mensagem que eu gostaria de passar a todos vocês, me trouxe algumas dificuldades, é claro, porque eu tive que estudar, porque eu não entendia nada disso, mas também me trouxe um prazer muito grande de poder conviver, de poder estudar e de poder transmitir um pouco desse conhecimento, um pouco do que eu aprendi para as outras pessoas. E vamos falar um pouquinho hoje sobre as plantas, sobre a natureza e de que forma nós podemos nos integrar com esse ambiente que está tão disponível em alguns lugares e tão pouco em outros. E nós passamos o cotidiano das nossas existências, muitas vezes cercados por concreto, por asfalto, e não nos apercebemos do que acontece à nossa volta. Eu pretendo abordar, num primeiro momento, o que significa a integração homem-natureza, muito ligado às questões vegetais. Como que nós podemos nos integrar com uma árvore, com uma planta? De que forma isso pode causar benefícios à saúde, benefícios à mente e a geração de um estado de tranquilidade, de um estado de equilíbrio bem interessante. Eu penso, e às vezes eu reflito muito sobre isso, que as plantas, que as árvores, que os vegetais de forma geral, sempre têm alguma informação que nós podemos aproveitar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Perceber o movimento de uma árvore, seja ela qual for, em relação ao vento, em relação ao sol, em relação à lua,
Então, dentro dessa percepção de que as plantas, que as espécies vegetais, elas convivem, que elas respiram todo um sentimento universal, nós podemos perceber que elas têm ritmo, e isso é importante. É o ritmo delas que determina a sobrevivência, o desenvolvimento e a saúde de todas elas. Se nós pegarmos uma árvore, nós vamos perceber que as 4 estações do ano passam por elas, ano após ano, tempo após tempo. Isso daí pode significar para nós paciência, perseverança em sobrevivência. Essa é a tônica e é o ritmo da natureza. Outro ponto interessante a se observar dentro de todo esse critério de vegetação é o relacionamento das mesmas com os 4 elementos da natureza. Nós temos a parte arbórea, que respira, significa que o ar é formado ali. Nós temos a fotossíntese, não é? Captação de gás carbônico, liberação de oxigênio. Então, temos a grosso modo não, mas efetivamente a liberação de prana, que alguns de vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Nós temos a parte no subsolo, as raízes das plantas, em convívio direto com o outro elemento, que é a terra. Temos a liberação de calor, de energia, que significa fogo. E temos dentro delas o que? Correndo água. E é aí que nós podemos exemplificar uma situação interessante para buscar o equilíbrio energético. Cada um de nós podemos abraçar uma árvore. Se bem que abraçar significa trocar informações. Se alguém pensar em reequilíbrio energético, que tal, uma sugestão, encostar as costas numa árvore, na mais frondosa possível. Sentir o fluxo energético subindo e descendo, reequilibrando a nossa própria capacidade de absorção de energia. Outra coisa interessante com relação às plantas é de que maneira elas podem influenciar o nosso cotidiano na questão da contemplação. Contemplação, na vida que nós temos hoje, corrida das grandes cidades, é algo extremamente salutar. Contemplar. Uma folha às vezes se mexe, não em razão de vento ou de brisa. Ela se mexe, se movimenta no sentido de uma comunicação qualquer. Já existem estudos que identificam que as plantas realmente se comunicam. Os vegetais se comunicam. Os vegetais têm essa capacidade. São seres providos de inteligência também. À maneira deles, mas providos de inteligência. Quem não sentiu, ao caminhar por uma estrada, por uma trilha, uma certa aversão a uma planta e daí vai, olha e percebe que ela é cheia de espinhos? Ora, o que houve aí? Uma interconectividade. A planta sentiu, eriçou os espinhos. E a pessoa também sentiu e ficou com uma certa aversão. Outra coisa que nós podemos perceber é que grande parte da nossa saúde, grande parte dos medicamentos que nós tomamos são provenientes de onde? Das plantas, das espécies vegetais. E aí entra a seguinte questão, do respeito que nós devemos ter por isso. Isso é extremamente importante. Respeito pelas matas que alimentam esse planeta como um todo. Existe algum exemplo que pode ser explorado para isso? Existe. Hoje nós já temos na ficção alguns filmes que nos mostram exatamente como que isso procede, como que isso ocorre. Um exemplo, Avatar,
Avatar não é só uma obra de ficção científica. Avatar é uma lição ecológica, é uma lição de sustentabilidade. Ali se mostra realmente como o ser humano, como o homem pode interagir com as plantas e com o seu próprio planeta, já que nada está mais enraizado do que elas, dentro dessa estrutura planetária que existe. Existem outros exemplos de obras de ficção que tratam desse assunto, mas Avatar eu acredito que seja um bom exemplo. Então, quando nós sentirmos alguma necessidade de reequilíbrio mental, de reequilíbrio psicológico, de reequilíbrio físico, que tal procurarmos um lugar agradável, não é? Um local onde que exista muito verde, onde exista uma grama para que nós possamos sentar, fechar os olhos e imaginar e viajar pelo mundo ou por onde nós quisermos. Eu acredito que essa seja a grande jogada, que essa seja a grande relação que pode existir entre o homem e as plantas, seres vegetais, providos de inteligência, como que eu já disse, e providos de uma capacidade de informação talvez muito maior do que a nossa. Há de se imaginar que hoje existem plantas, se nós falarmos do nosso país, que carregam no DNA delas milhões de anos de história, mas milhões de anos de história, tanto quanto nós próprios. Então nós devemos pensar no que isso pode valer para a nossa existência. Eu penso que essa integração, que essa interligação seja fundamental para a sobrevivência. Nós vivemos hoje um momento de preocupação com relação ao que pode vir a acontecer no nosso planeta daqui a alguns anos. Não poucos anos, mas perto da idade dele, digamos que seja um período de curto prazo. A destruição existe e a recuperação é muito lenta. E quando ela é tentada de maneira completamente desconecta com a realidade. Eu acredito que nós devamos nos integrar mais e mais com a natureza, que nós devamos estar muito próximos das plantas que representam em algumas comunidades orientais, principalmente, seres de altíssima evolução, por incrível que isso possa parecer. Existem espécies, um exemplo disso, o jasmim-manga, nome popular aqui no Brasil, que na Indonésia é uma planta sagrada. E é uma planta sagrada por quê? Porque ela detém história, ela é muito antiga. Nós temos por aqui, nesse lugar que nós estamos, dá para identificar as tamareiras. As tamareiras são plantas do Oriente Médio e que serviram e proveram toda uma população de alimentação e guarida na construção de telhados pelas suas folhas, que ajudaram, que auxiliaram na evolução da nossa própria humanidade. Não devemos esquecer de algumas, ou de diversas até, que alimentam hoje uma indústria farmacêutica, homeopata, ou alopática, ou fitoterápica, seja lá qual for, para cuidar da nossa saúde, da saúde do ser humano. Então eu sugiro a todos que convivam, que respirem da mesma forma que as plantas convivem entre elas e respiram entre elas. Elas têm um bioma próprio
agregam diversas espécies conjuntamente com elas num processo simbiótico sem igual. E todos, na minha opinião, devem estudar e devem conhecer isso. Eu acredito que por hoje seja o suficiente e num futuro, em conjunto com o pessoal do Consint, seria de imenso prazer poder identificar uma ou outra espécie e discorrer sobre ela. E estamos aqui dispostos a responder todas as perguntas que sejam feitas, com imenso prazer, sempre na busca do bem-estar de todos. Muito obrigado.